Fala pessoal, mercado de câmbio brasileiro cedendo, câmbio agora abaixo de 5,30. Mercado vem se mantendo aí na casa de 5,40, 5,45 nesses últimos 3 dias e hoje então começou a ceder. Payroll nos Estados Unidos veio abaixo do que o pessoal esperava. Pessoal, quero falar hoje sobre um ocorrido, um acontecimento triste e preocupante. O ex-primeiro-ministro, ex-premier japonês Shinzo Abe, de 67 anos, foi assassinado ontem. Ele tomou 2 tiros pelas costas, estava na cidade de Nara, fazendo campanha para os seus correligionários. Ele havia já saído, deixado de ser primeiro-ministro, isso em agosto de 2020. Por motivos de saúde, ele saiu. Estava o Japão tem outro primeiro-ministro, mas ele estava ali em campanha. Ele é do Partido Democrata lá japonês e estava em campanha natural, né? Ele é ainda membro do partido, quando então foi alvejado por 2 tiros. Esses tiros foram provavelmente de uma espingarda feita de forma caseira, manual, artesanal. E um homem de 41 anos foi preso. Esse homem foi preso e, ao que tudo indica, ele realmente é o responsável pela morte. Ele disse que não estava satisfeito com o trabalho que executou o ex-primeiro-ministro. Bom, pessoal, é bastante preocupante essa situação, toda essa informação que a gente traz, porque é morte de uma pessoa conhecida no mundo e que foi o ex-primeiro-ministro que mais governou o Japão, né? Ele teve por 2 períodos, 2005 e 2006, depois voltou. Ele também aqui no Brasil foi conhecido, ele foi o Mario Bros nosso, né? Aqui no final das Olimpíadas no Rio de Janeiro, ali quando foi o encerramento, aquela cerimônia de encerramento, ele aparece ali como vindo do Japão, e aparece no Brasil furando a terra, dando a volta, fazendo uma brincadeira. Ao furar, atravessar a terra, você dá no Japão, do Brasil para o Japão. E ele então aparece ali como Mario Bros num tubo e levando então as Olimpíadas para o Japão. Ainda naquela época nós não sabíamos que nós teríamos a pandemia, que seria suspensa as Olimpíadas no ano de 2020, né? Então ele nem participou das Olimpíadas do Japão, ele não era ministro naquela ocasião. Isso foi, as Olimpíadas do Brasil foi em 2016, era para ser em 2020, vocês sabem, a pandemia virou para 21 com uma série de restrições. Mas a preocupação aí que a gente quer trazer é a seguinte: o Japão, um dos países mais civilizados do mundo, né? Se você for verificar, esse fato, de fato, foi algo isolado? Foi algo que uma pessoa... Porque olha que interessante, ele diz que está insatisfeito. Se no Brasil forem matar todos os governantes e ministros, tanto do judiciário como governadores e prefeitos, que a pessoa tem insatisfação, vai faltar cadeia, vai faltar munição e vai faltar cemitério para enterrar todo mundo. Nem cremando vai ser possível. Porque a insatisfação aqui, tanto de um lado como do outro, no Brasil, é imensa, é imensa. E aí um país civilizado como o Japão, você pega o Brasil, você vê atitudes de pessoas totalmente insanas já de forma natural. Um desequilíbrio enorme, e não adianta achar, falar, mas está falando mal do Brasil. É verdade, vocês sabem disso. E isso pode suscitar o seguinte, despertar, assim, o interesse de algumas pessoas por isso. Veja que ontem na campanha que o Lula fez, em um evento que ele fez no Rio de Janeiro, ele estava de colete à prova de bala, mas ele foi um dos primeiros a apresentar essa retórica que é a seguinte: dividindo para governar. Ele segregou os negros, o LGBT, as mulheres, ele separa para poder dizer que está assumindo e cuidando de cada um dos segmentos de forma menor. Isso é uma forma horrível de se governar, ao invés de procurar unir o povo. Então há uma desunião e uma segregação muito grande, uma polarização muito grande no Brasil, e fica aí um alerta. O atual presidente na época, ele era candidato ainda
tomou uma facada e quase morreu em 6 de setembro, antes das eleições do ano de 2018. Então veja que já tem gente que tem essa ideia, quer dizer, há louco para tudo. Nós esperamos que esse caso do ex-primeiro-ministro, que é lamentável a sua morte, seja um fato isolado, que não tenha motivação política e nem outras pessoas que cooperaram com isso. Nós vemos que isso também não é novidade. É isso que dá a polarização e o clima. Não, sempre teve problemas com pessoas que faleciam por falta de organização ou até por uma questão política mais acirrada. Olha, nós tivemos o Kennedy, que é um caso que a gente sabe nos Estados Unidos muito controverso, complicado, e depois a forma como morreu, já aquele que foi colocado como seu assassino. Não é o único. Agora, o que a gente esperava, o que a gente aguardava, se fosse um país de terceiro mundo, se fosse, por exemplo, uma Venezuela que está toda detonada, não, mas aí aconteceu num país de primeiríssimo mundo, um país ainda um dos mais organizados e respeitosos do mundo. Então, se aconteceu no Japão, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Rússia, China, Brasil, África, Estados Unidos, Canadá, México, qualquer lugar do mundo agora está liberado do ponto de vista seguinte: se lá aconteceu e não houve uma prevenção, se eles não foram capazes de prever ou de cuidar disso, ou de ter a organização para que não acontecesse no evento, aí alguém fala, não, mas é porque justamente isso, ninguém esperava, aqui no Brasil todo mundo espera, nos Estados Unidos todo mundo espera. Bom, não é bem assim, havia segurança, havia pessoal lá. O Japão muitas vezes, em vários aspectos, ele é referência, e também nessa questão de paz eles também são referência. É um país que, toda a sua história de Segunda Guerra, tudo que aconteceu, é um país que é referência no mundo com relação à paz e organização. Fica aí a preocupação com o Brasil, a preocupação com as eleições no Brasil, e espero que isso não motive ninguém e que venha de alerta ainda para as polícias, as autoridades, as seguranças, a cuidarem melhor desse processo, porque nós queremos uma mancha, nós não queremos uma mancha nesse processo eleitoral brasileiro. O Brasil, que já é tão mal visto fora, que também não traga essa mancha tanto de um lado como do outro. Que as eleições transcorram de maneira limpa e que não tenha problema. Inclusive com os ministros também do STF, que são hoje odiados pela população. Eu acredito que é das pessoas mais odiadas que existem, e que isso também não aconteça, que eles cumpram o seu processo e que, se for o caso, sejam impeachmentados, mas tudo de forma legítima, sem violência, tá bom? Se inscreva no nosso canal, siga no nosso dia a dia. Valeu!